noite a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva com a sua paz, com o seu amor. Trouxemos hoje, então, para nossas reflexões, esse tema aqui, indulgência, que já foi e será muitas vezes trazido de volta. Porque nós precisamos exercitar a indulgência. A indulgência, ela nos limita muitas ações nossas. Então eu fui buscar palestras na internet de Jackson Moura, que depois a gente vai dizer quem é Jackson Moura, Jerônimo Mendonça, se os irmãos ainda não conhecem. Palestra, inclusive, do Perim, que esteve fazendo a palestra sobre indulgência em Caxias do Sul no mês passado. Mas todas as palestras, todas as conversas a respeito de indulgência, elas nos remetem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os 28 capítulos que tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, todos eles, em qualquer parte que nós abrirmos, ele inspira amor. E foi essa a intenção de Jesus em vir à Terra. Jesus veio à Terra sem querer trazer nenhuma religião. Ele não fundou nenhuma religião. E os seus ensinamentos, não só sobre indulgência, mas sobre caridade, todas as suas pregações, inclusive lá no Calvário, em frente àquelas mulheres que estavam ali, entre elas Maria de Nazaré, Maria Madalena, Joana de Cusa, as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e se encontrava ali apenas um dos seus discípulos, João. Então, ali naquele dia no Calvário, Jesus implanta o código eterno, o código eterno do amor e fraternidade para a humanidade. Estava implantado na Terra a verdadeira missão de Jesus, o amor. Então o Evangelho, meus irmãos, ele é belo em todos os seus aspectos. Como falamos antes, em qualquer parte que abrirmos, em qualquer capítulo, em qualquer parte ali, ele inspira amor, ele traz alento, ele traz consolação, ele traz verdadeiramente o que o Cristo quis passar para nós. O Evangelho é tão belo e tão interessante, traz o código para nós seguir, para termos uma evolução espiritual, que Gandhi até faz uma referência ao Evangelho. Ele diz assim, que tudo o que tivesse a respeito de religião fosse perdido, apenas com o Evangelho de Jesus nada se teria perdido de valor. E quando nós abrimos o Evangelho, principalmente nesse capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, nós vamos ali vamos buscar coisas lindíssimas ali. Nós vamos ali encontrar as coisas mais belas que Jesus nos trouxe, porque é nesse capítulo que fala de misericórdia, que fala de perdão e que fala, acima de tudo, de indulgência, o nosso tema de hoje. A espiritualidade, ela constantemente nos envia mensagens maravilhosas e nos alertam que nós somos ainda muito imperfeitos. Tão imperfeitos, tão espíritos imperfeitos que somos ainda, que lá no Evangelho capítulo 10, nós conseguimos ver nos olhos dos outros um cisquinho bem pequenininho e não conseguimos ver uma trave enorme nos nossos olhos. E a espiritualidade
vai mais além, nos trazendo informações do seguinte, de que a humanidade caminha em fila indiana, um atrás do outro, e que nós carregamos na frente nossa uma bolsinha pequenininha. Ela está pendurada assim no pescoço, aquela bolsinha pequenininha, né, que fica perto do peito da gente, na nossa frente, que é as nossas virtudes. Mas atrás, nós carregamos uma mochila enorme de defeitos. Como caminhamos em fila indiana, o que nós estamos vendo quase sempre? O defeito dos outros, né? Não tem como a gente ver assim à frente ali. A princípio não, mas provavelmente em muitas ocasiões a gente pode sair um pouquinho daquela fila indiana e tentar olhar o que tem lá na frente, quer dizer, aquela bolsinha pequenininha onde estão as virtudes das pessoas. E essa mochila é tão grande, por quê? Porque também é muito grande as nossas imperfeições. E como estamos aí um atrás do outro, o que nós estamos vendo sempre? O defeito dos outros. Valdo Vieira, no livro Bem-aventurados os Simples, pelo Espírito Valério, esse Espírito Valério nos traz um ensino que serve para nós aqui a respeito de fazer essa reflexão de indulgência. Então diz o Espírito Valério que havia um palestrante que ia falar sobre indulgência. Olha a coincidência, né? E que ele, então, adentra aquele salão enorme e traz também uma mochila bem grande. Aí chega na mesa, uma mesa também grande, uma toalha bonita, branca, e ele começa a retirar de dentro daquela mochila umas coisas que trouxe. A coisa mais bela que ele trouxe dentro daquela mochila foi uma Bíblia enorme, com a capa dourada. E ele pega aquela Bíblia e coloca em cima da mesa. Depois ele vai na mochila e pega um colar de pérolas lindíssimas, e também coloca aquele colar de pérolas em cima da mesa. Depois ele vai na mochila e pega um buquê de flores, melhor dizendo, um buquê de rosas vermelhas, que é flores, né? E lindíssimas, e coloca também em cima da mesa. Depois ele vai na mochila, pega uma lâmpada de 1000 watts, já devidamente organizada, e coloca na tomada, iluminando mais ainda aquele salão. Veja bem, iluminando, clareando mais o salão. E por último, ele vai lá na mochila e pega um pote de vidro. E dentro do pote de vidro tinha um bichinho, uma lagartixa. Coloca em cima da mesa. Antes de ele começar a falar a sua palestra sobre indulgência, ele pergunta para as pessoas o que elas estavam vendo em cima da mesa. A maioria respondeu que só viram o bichinho. Então o Espírito Valério diz assim: somos assim. Pode colocar as coisas mais belas na frente da maioria das pessoas e elas vão ver as coisas que não são belas, vão ver as coisas, com todo respeito ao bichinho, vão ver as coisas ruins. Então, todo o tempo que Jesus esteve na Terra, ele pregou e praticou a indulgência. E quando ele esteve aqui nas suas pregações, ele disse também que ele não veio modificar lei nenhuma. E dentro dessas pregações, alguém perguntou para ele: mas que leis, mestre? E ele diz: as leis mosaicas. Porque as leis mosaicas é o Torá. O Torá é composto por 5 livros. O Gênesis, Êxodo. O Êxodo trata da libertação dos hebreus no Egito.
Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Então, são 613 leis que Jesus vai resumi-las em 6 e depois em uma. A primeira lei de Jesus é amar a Deus. A segunda lei de Jesus é amar o próximo. Tão importante quanto a primeira. A terceira lei de Jesus, nossa, essa maioria de nós ainda não sabe fazer isso, que é amar a si mesmo. E Jesus dizia, quem não consegue amar a si mesmo, não consegue amar a Deus e muito menos ao próximo. A quarta lei de Jesus, faça para os outros todo o bem que tu gostaria que fizesses a ti. A quinta lei de Jesus é o nosso tema. Não julgar para não ser julgados. E a sexta lei de Jesus é o perdão. Perdão, aquela célebre frase de Pedro que pergunta: quantas vezes, mestre, eu devo perdoar aquele que me ofende? Seria 7 vezes? E Jesus, um número cabalístico, responde: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Que é o perdão. Então, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 a 11, Jesus ali vai praticar um dos maiores exemplos de caridade e indulgência. É a passagem da mulher adúltera, melhor dizendo. Porque os fariseus estavam sempre tentando desestabilizar Jesus. Até aquela passagem da moeda de 2 faces, e essa então ele chega com a mulher adúltera e diz: a lei manda apedrejá-la, e vós que dizeis? Aí Jesus vai pronunciar a célebre frase que vai mudar para sempre a concepção da justiça humana da humanidade, para a humanidade. E vai trazer também a prática da caridade, a prática da indulgência. E quando todos se foram embora, porque o Jesus vai dizer: atire a primeira pedra aquele que não tem pecados, né? Atire a primeira pedra aquele que não deve nada, que é puro. A autoridade de Jesus era tamanha que todos foram-se embora. E Jesus pergunta à mulher adúltera: onde estão aqueles que te acusavam? Eles foram-se embora. Ninguém me condenou. E ele diz, então: eu também não te condeno. Vais, aí que é importante, vais e não peque mais. Os apóstolos chegam a Jesus e perguntam para Jesus, porque eles eram judeus. Eles seguiam também as leis mosaicas. Mas, mestre, ela pecou. Então ela merece ser apedrejada. Aí Jesus vai explicar para eles o seguinte: que ninguém, melhor dizendo, todos somos ligeiros em acusar, em punir, em vingar, mas ninguém quer saber as origens do mal. O que levou aquela criatura a se transformar numa presa fácil do mal? Desculpe. Porque o guia e modelo da humanidade, Jesus, que era o único que teria condições morais de julgar aquela mulher, ele não julga, ele nunca julgou ninguém, ele nunca puniu ninguém, ele nunca vingou, nunca apedrejou ninguém. Então, o guia e modelo da humanidade não julga, ele abdica da função de julgar e toma-se a função de educar. Educar, não julgar. A espiritualidade, como falei antes, ela sempre nos alerta que nós somos imperfeitos. E estamos aqui, obviamente, para um aprendizado maravilhoso. Porque a Terra
é uma grande escola. Uma escola grandiosíssima para nós aprender. Tá? Mas, às vezes, a gente está na frente de uma pessoa desculpa, que errou. E como não julgar? Então, a espiritualidade diz o seguinte: senta com aquela pessoa, com amorosidade, com calma, com tranquilidade, lembrando que você também é um imperfeito, que você também errou, né? Que você também errou. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é não julgar para não ser julgado. E, com muito amor, vai ouvir o que ela tem a dizer e vai aceitar essa pessoa do jeito que ela é. Porque procura saber a natureza de tudo que ocorre para ela. E aí você pode emitir um certo não julgamento, né, mas uma opinião sempre baseado na tua indulgência. Porque a definição linda de indulgência está ali no capítulo 10 de um espírito, né, que é responsável pela codificação, que ele diz o seguinte: ser indulgente é ser caridoso com a pessoa e severo consigo mesmo. Então, a gente tem que olhar ali para o outro ali e tentar entender os seus erros, os seus defeitos. José, outro espírito da codificação, ele nos diz o seguinte, ele também nos dá uma definição linda sobre indulgência. Ele diz o seguinte: indulgência é fruto dos bons corações. Ou seja, quem tem um bom coração pode ser uma pessoa do bem. Quem não tem um bom coração, provavelmente, em qualquer situação que a pessoa erra, ele vai punir. Então, quem tem um bom coração sabe entender o erro do outro, ele sabe verdadeiramente amar aquela pessoa do jeito que ela é, com todos os seus defeitos, não é ignorar o defeito. Não é passar panos quentes, como a gente diz, né? Mas não julgar para não sermos julgados. A espiritualidade sempre nos traz o seguinte, que antes de julgar alguém, nós temos que olhar para nós dentro de nós, olhar para os nossos erros. Jackson Moura, que está ali no quadro, a gente foi buscar uma palestra dele, que é até baseado muito aqui, o que estamos falando aqui, o texto sobre Jackson Moura. O que é Jackson Moura? Jackson Moura, ele foi durante 15 anos o coordenador do estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, aqueles livros que a gente recebe aqui para estudar a doutrina espírita. Ele foi 15 anos o coordenador. Tá? E ele traz aqui uma experiência que durante vários anos ele trabalhou com espíritos nobilíssimos, onde uma colega dele, uma pessoa de uma conduta moral elevada, ela chegou para ele em determinado dia e falou: Jackson, estou com um problemão lá em casa. E ele perguntou: o que houve? Diz: eu descobri que meu marido é usuário de drogas. E passado alguns dias ela chega para ele e diz: Jackson, a coisa lá piorou lá em casa. O que houve, minha irmã, agora? De tão ruim? Descobri que a minha filha também é usuária de drogas. E eu fiz uma reunião com eles, né? Sentamos ali, na minha frente estava meu marido, drogado, do meu lado a minha filha também drogada. Diz: mas eu tentei explicar para eles e a minha filha me ouviu. Aí o Jackson Moura diz o seguinte, que aquele que tem moral elevada, que tem dentro de si um coração bom, as pessoas o ouvem. Outro palestrante, Jerônimo Mendonça.
Jerônimo Mendonça, ele viveu 50 anos aqui. Ele era uma pessoa grande, forte, musculosa, 1,90 m. Aos 18 anos, ele ficou tetraplégico. Ele praticamente só movimentava a cabeça. Ele é conhecido como gigante deitado. Mas não é gigante porque ele era grande. Não, gigante pela sua experiência, pelo seu carinho, pelo seu amor. Ele, naquela cama que foi devidamente preparada para ele, ele viajava o Brasil fazendo palestras. Inclusive, escreveu vários livros. E era uma pessoa simples, parece que tinha o antigo primário, mais ou menos, né? Então, Jerônimo Mendonça diz uma coisa assim que fecha para nós a respeito de indulgência. Ele diz: a indulgência, ela dignifica aquela pessoa que se diz cristã. E se a pessoa que se diz cristã é dignificada pela indulgência, então ela tem condições de, na sua família, se existir uma pessoa com sérios problemas, e é difícil a família que não tem uma pessoa com sérios problemas, né? Ele saberá tratar, trabalhar com essa pessoa, né? Ou seja, ele vai cuidar dessa pessoa como se ela não tivesse problema nenhum. Não é como a gente falou, colocar panos quentes ou ignorar o erro. E as formas para trabalhar com essa pessoa, se tem um coração bom, se é indulgente, ele terá um bom diálogo, tá? Vai tratar com amor e consegue extrair daquela pessoa por que ela está agindo daquela forma. Um dos livros do Jerônimo Mendonça, que é Crepúsculo de um Coração, mas o livro é Escada de Luz. Ele diz o seguinte: a diferença entre a felicidade e a desgraça, entre os acertos e desacertos, entre a harmonia e o caos, depende da livre escolhas que a gente faz no nosso mundo íntimo e que sejamos sempre pródigos, ou seja, generosos, magnânimos, com a indulgência dentro de nós. E aqui nesse livro, Jerônimo Mendonça faz 5 perguntas para nós. Ele faz 5 perguntas. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: estamos todos nós em condições de julgar a vida do nosso semelhante? Segunda pergunta: você conhece verdadeiramente as lutas, as necessidades, as aflições, as lágrimas da pessoa que você está julgando? Terceira: você foi, porventura, dotado de poderes do alto para exercer a função de implacável juiz com essa pessoa? A quarta: terá você acompanhado de perto o drama dessa pessoa que você está julgando? E a quinta: e o que você fez para impedir dela a dor, a fome, o frio? Simplesmente julgou? Agora olha o que ele diz para nós. Se você acredita que sim, se você respondeu tudo sim a essas perguntas, você então estará acima, mas muito acima de Jesus. E aí você terá condições de bastante ligeiro julgar essa pessoa. Agora, se você não julgá-la, isso é indulgência. Outro ensinamento sobre a indulgência nos vem do livro de Sabedoria, pelo Espírito Maria Nunes, através do médium João Nunes Maia.
ela nos diz o seguinte, que nós devemos sempre, ao invés de criticar a pessoa que está com aquele problema, procurar exaltar as qualidades dela. Mas como se a gente está numa fila indiana e só enxerga aquela mochila grande de defeitos? Porque a gente tem condições de sair um pouquinho de lado e olhar na frente e ver aquela bolsinha com as suas virtudes, e a gente pode dizer, não, agora eu sei que ela tem virtudes, agora eu conheço as virtudes dela. E a indulgência, felizmente, ela é praticada por muitas pessoas. Trago aqui o exemplo de uma professora. Ela tinha lá um dos alunos, e era aquele aluno que incomodava, sabe? Não copiava a matéria, não queria fazer nada com nada, né? Ela chamava atenção e tal. Bom, chegou o dia de buscar o boletim, as notas. E ele tinha, esse menino, esse aluno, ele tinha uns pais que eram um pouco rigorosos, né? E foi a mãe. Nossa, ele estava apavorado. Vou ter castigos, né? Vou me tirar isso, aquilo, aquele outro. Ainda foi mais a minha mãe lá, que é mais rigorosa ainda. Aí ele chegou lá, a mãe chega lá e a professora diz, olha, as notas do seu filho aí não são boas, mas ele tem condições de melhorar. Ele tem potencial. Ele é um bom aluno. E elogia o aluno. A mãe chega em casa, ele estava apavorado. E aí a mãe transmite a ele que a professora o elogiou, que ele tem condições de melhorar, que ela prestar um pouquinho mais de atenção. Ele chega no outro dia, olha para a professora e diz, valeu, professora. E a partir dali ele se torna um bom aluno. Então, isso é indulgência. E no magistério, como em todos os outros segmentos da sociedade, a gente vê pessoas indulgentes. Felizmente vê pessoas indulgentes. Tá? Então, que nós aprendamos dentro de nós, a nossa pouca indulgência que temos, a não julgar ninguém para não ser julgado pelo Pai. Para finalizar, então, nós vamos lá para o Evangelho. Eu fiz aqui uma espécie de resumo que nos diz os instrutores da humanidade lá no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, nos itens 16, 17 e 18. Diz o seguinte, os instrutores da humanidade, todos nós estamos em processo de aprendizagem e evolução espiritual. Não se trata de ignorar o erro, de ser conivente, mas de não o divulgar ou criticar, buscando sempre a compreensão e o auxílio mútuo, pois a indulgência atrai, ergue, consola, acalma, fortalece as relações, ao passo que o rigor, a crítica, afasta, irrita. Continuam eles a nos dizer, assim a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade evangélica e na fraternidade universal, ou seja, nos deveres de todos nós, uns com os outros, principalmente porque não há quem não necessite para si de um pouco de indulgência. Por isso, não devemos julgar os outros com mais severidade do que julgamos a nós mesmos, nem condenar outrem daquilo que em nós nos absolvemos. Quer dizer, para o outro é errado, para mim não é errado. Então, não condenar os outros daquilo que em nós absolvemos. Antes de criticar duramente a falta de alguém, o erro de alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita.
nós, imperfeitos, é muito sensível à linha de a gente estar comentando assim, para entrar naquele, digamos, maldicentes. Porque se tiver 2 ou 3 pessoas ali falando não muito bem de uma outra pessoa e a gente chega ali, automaticamente a gente também entra naquela psicosfera ali, né? Não, realmente aquela pessoa é irritante, nossa, nada serve para ela. Então a gente está nessa linha muito sensível. Então quando a gente for criticar alguém, pensa um pouquinho. Não, eu tenho que usar um pouquinho de indulgência, eu tenho que sair um pouquinho dessa fila e olhar as virtudes que a pessoa tem. Agradeço, primeiramente, a Deus, Jesus, a espiritualidade, e a vocês que ficaram aí me ajudando também, né, para a gente procurar as melhores palavras para que todos nós possamos realmente ser um pouquinho mais indulgentes. Principalmente lá no nosso lar, com a esposa, com o esposo, os filhos, netos, sogros, sogra. E sermos, então, um pouquinho melhores. Muito obrigado a todos. Que assim seja.